Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera. Hoje nós nos encontramos mais uma vez para um momento especial, conversar. Não sei onde você está ouvindo, se é em casa, se é no carro, se é no trabalho. No trabalho não pode, gente, trabalho tem que trabalhar. Mas se é não sei onde é, mas começamos aqui mais um momento, nós juntos, de intimidade, de sinceridade. E hoje eu tenho um privilégio, meu coração assim, aqui não cabe no peito, eu tô aqui ansiosa, empolgadíssima, porque hoje nós temos o privilégio de ter uma convidada especial, uma pessoa assim que faz morada no meu coração, assim, tem cadeira cativa, um compartimento todo particular dela, entendeu? Eu tô falando sem olhar pra ela, que vai chegar a hora de olhar pra ela. E nisso, gente, hoje eu quero apresentar a minha pastora Master Blaster, pastora Neném, uma pessoa assim que eu admiro horrores, que eu respeito assim demais, que me inspira em tudo, em todas as áreas, inclusive assim, me inspira nesse passo de dar a cara a tapa e ser sincera, sem medo de ser feliz, porque ela é uma mulher sincera, uma mulher posicionada, uma mulher que fala a verdade, uma mulher que não tem medo de desagradar, não porque ela vai falar de qualquer jeito ou qualquer coisa, mas porque ela fala vindo de um lugar de amor, com segurança. Então, assim, é maravilhoso ser inspirada por uma pessoa tão incrível como a minha pastora. Uau, minha pastora. Obrigada, Sara demais. Letícia. Tudo verdade, a senhora sabe. Obrigada. Sabe que é lá de dentro da minha alma, assim, ó, que transborda, que exala na pele. Pastora, aqui. Bom dia a todos, né? Eu não sei para onde eu olho. Ó, tem um aqui pra senhora no direto. Bom dia a todos. Muito bom. E aí, pastora, aqui eu tenho só um pedido pra fazer a senhora. Já vai ter que se comprometer e ser sincera de verdade. Tá doida? É claro que eu vou ser. Tem que ser bem na lata, bem à vontade, bem desbocado, porque a gente tá aqui pra isso, pra falar o que Estamos sente aqui, no coração. amém. Aí, pastora, eu vou aproveitar que a gente estava conversando, né, sobre filhos, né? Sim. E aí eu queria que a senhora, né, contasse aqui um pouquinho para ficar registrado como é que foi a sua trajetória. Você falou que casou rapidinho, já engravidou da Andréia sem previsão, assim, sem preparo, e ela nasceu no final do ano, aí, do Lucas. Vai, continua aí, pastora. Vamos lá. Aí pra gente. Bom, depois que eu casei, né, foi em 85, e aí, com 3 meses depois, para surpresa, eu engravidei. Então, assim, você com 3 meses de casada, né, já mudar, assim, seu corpo, né, tudo, já ter uma criança, mas Deus foi muito bom comigo, porque eu queria ter homem, mas de preferência que o primeiro fosse mulher. Olha só. Era. Nos meus planos, eu queria ter 2 mulheres e depois 2 homens. Olha só. Só que Deus sabe todas as coisas, né? E aí eu tive a Andréia, orei, né? Pedi a Deus. Engraçado que até a maneira que ela fosse, eu pedi a Deus e ela nasceu do mesmo jeito. Que coisa maravilhosa. E aí depois veio o Lucas, né? Aí o Lucas também eu fiquei muito feliz, porque agora eu estava com um casalzinho, né? É tão bom você ter, assim, os 2, né? É bom demais. Mas se fosse outra mulher, ou se o primeiro fosse homem, eu ia agradecer a Deus por tudo, né? Porque Deus é quem sabe tudo na nossa vida, né? Com certeza. É tanto que, como eu queria outra mulher, que eu queria ter 2 homens, só que depois eu não pude ter mais filho, porque meu sangue é negativo, do coxa positivo, e aí tinha que tomar uma vacina. Quando chegou do Lucas, o Lucas já nasceu com um problema de bilirrubina, que é a interícia lá em cima, nasceu pequenininho, e aí eu tive que colocar naquela luz e tal, em casa mesmo, mas graças a Deus deu tudo certo. Ele ficou bem, e eu sou muito feliz. Glória a Deus. Pelos presentes que Deus me deu, né? A Andréia e o Lucas. E como Deus é perfeito, né, pastor? Porque a senhora diz assim, 2 meninas e 2 meninos, mas Deus é que sabia quantos filhos a senhora teria. Exato. Então ele fez dar certo a senhora fazer
assim, viver esses dois mundos, né? O mundo cor-de-rosa, o mundo cor-de-azul, e ter toda essa experiência e graças a Deus, que bênção, tem e tudo filhos debaixo da vontade dele, né? Total. A gente pede, a gente faz planos, mas a gente tem que estar aberto à vontade de Deus. Perfeito. Pastora, aí deixa eu aproveitar, a senhora casou, vocês sempre foram muito envolvidos com igreja, né? Aquela coisa... Casou, já estava ali com os filhos, vivendo igreja. Como é que foi esse processo de estar ali vivendo a maternidade, estar envolvido com igreja, ter que desenvolver o casamento? Porque eu até conversando com o Jeová no outro momento, né? A gente falando sobre os tempos que a gente viveu. E o nosso relacionamento, no começo, assim, primeiro ano, foi um ano muito, muito complexo em emoções, porque a gente mal se conhecia, e aí a gente casou muito rápido, e aí eu tava grávida, com as emoções tudo alterado, com os hormônios tudo bagunçado, né? De repente, resguardo, mais bagunça hormonal, emocional e maternidade, coisas novas. E quando eu comecei a botar a cabeça assim pra fora do balde, outra gestação, outra criança, e tudo isso acontecendo, e aí para além disso tem as suas atribuições que vão para fora do lar, né? Isso. Que é a responsabilidade de igreja, a responsabilidade de muitas outras coisas, né? A gente não deixa de ser filha dos nossos pais, a gente não deixa de ser irmã dos nossos irmãos, a gente não deixa de viver e fazer outras coisas. Aí eu queria que a senhora contasse um pouquinho de como foi esse processo para a senhora. Eu acho que todo mundo passa por esse processo. Às vezes eu vejo uma pessoa falando assim, mas o fulano é totalmente diferente de mim, como é que dá certo? Nós somos diferentes mesmo. Eu sou diferente de você. Eu vou arranjar uma pessoa que ele é diferente de mim, claro. O problema é que a gente muitas vezes quer o outro igual a gente. Sim. Só que não sabe conviver com uma pessoa que é diferente de mim, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu sempre orei, sempre pedi a Deus foi sabedoria. Muito bom. Sempre, Senhor, me dá sabedoria. E para mim, casar sempre foi, eu quero aquele que Deus tem para minha vida. Então, desde os meus 14 anos de idade, eu comecei a orar pelo meu marido. Perfeito. E eu não queria nenhum envolvimento com uma pessoa que não fosse ele. Então, eu me guardei, né? E aí, quando eu conheci o Costa, ele era bem mais novo do que eu, 3 anos mais novo do que eu. Eu tinha 17, ele tinha 14. Jamais eu ia querer um menino, né? Porque nessa época, 14 anos ainda era menino mesmo. Hoje é porque estão querendo mais ser rapaz e moça antes do tempo, né? Estão tudo bombado agora de 14 anos. Mas aí eu conheci, a gente ficou muito amigo. Ele namorava com uma pessoa que era uma prima longe minha, eu ainda brincava com ele, porque ela era de outra igreja. Eu dizia assim, quando é que tu vai casar para trazer minha prima? Tu acredita? Só. Meu Deus. Mal eu sabia. sei que o tempo foi passando, aí ele terminou com ela, e aí a gente era muito próximo, muito, 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 mas nem eu pensava, nem ele. Aí eu me lembro que eu comecei a gostar dele. Porque eu tocava, né, guitarra e ele cantava no louvor. Uau. Então a gente era todo tempo junto. E aí eu comecei a gostar dele, mas eu disse assim, não, só se for de Deus, né? Se for de Deus, Deus vai colocar o mesmo sentimento nele, porque a gente era muito amigo. E aí a senhora não deu nenhum passo, não, ficou ali só não. No campo porque de eu queria, assim, eu quero uma pessoa de Deus e para me casar e viver para sempre com ele. Entendeu? Eu tinha essa decisão. Então, a gente... eu notei que depois de uns 6 meses, ele começou a me olhar diferente, começou a guardar lugar para mim e tal, aquela coisa. Acho que eu tô entendendo. Eu sei que deu certo, para encurtar a história, né? Graças a Deus deu certo. Mas é um desafio. Casar é um desafio. A pessoa pensa, não, vou casar, vai ser as 1000 maravilhas. Pode ser que aconteça. Mas é o período que você vai conhecer o outro. É o período que você vai saber quem é
aquela pessoa, quais os pensamentos mesmo dela, Sim. o dia a dia. Isso é desafiante. A verdadeira face, né? Aí eu digo assim, a gente é um estudo. Sim. Hoje eu sei quem é o Costa, eu sei como agir para que a gente não tenha embates. Né? Tem discussões, claro. Todo canto tem, todo mundo tem, faz parte. Na nossa humanidade, né? Mas assim, a gente procura sempre ver a vontade de Deus, entendeu? Na nossa vida, sempre, sempre a gente quer que prevaleça, não é o que eu quero, não é o que ele quer, mas que prevaleça a vontade de Deus. Entendi. Porque eu sei que Deus já tem traçado todos os nossos dias e ele quer o que é melhor. Perfeito. Então, a gente, assim, tanto eu sou aberta como ele, entendeu? Uhum. Muitas vezes a gente diverge numa opinião e quando a gente vê que aquilo pode abalar o nosso relacionamento, a gente diz assim, não, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. E é incrível, Letícia, quando você tem o coração aberto, Deus ou fala com ele ou fala comigo. Se eu tiver dura e ele tem razão, sim, Deus fala comigo. Porque aí não está em jogo eu ganhar ou ele, sim, ganhar. Aí está em jogo a vontade de Deus na vida da gente. Qualquer atitude, qualquer decisão, tudo que você fizer vai refletir no teu futuro. Perfeito. Né? Porque Deus, ele quer o melhor para a gente. Perfeito. Então, assim, teve período de adaptação, teve período de... Porque um é diferente do outro, e eu digo mais. Aprendi muito com Costa, aprendi muito, porque eu estava aberta. Sim. Coisas que ele reclamava de mim, coisas que ele falava, a gente conversava. Sim. E aí eu sempre procurei mudar. Ele também sempre procurou mudar. Embora a gente não seja perfeito, mas assim, a gente está aberto a viver em paz. Total. Porque isso é paz. As pessoas não entendem assim, não, se eu implicar nisso aqui, eu vou tirar a paz entre eu e meu esposo. Uhum. Entendeu? Total. Então, assim, tanto graças a Deus, tanto eu sou assim como ele também. Então, assim, vamos fazer agora 40 anos de casado, dia 5 de janeiro. Uau, meu Deus. E a gente louva a Deus, sabe? Em relação aos filhos, né? Posso falar? Sim. Lá em casa, por exemplo, quando eu me casei, eu sempre pensei assim, eu estou me casando para sempre e eu não quero ser dentro de casa uma irmã com meu marido. Muito bom, isso é importante. E a gente conversou sobre isso. Sempre eu disse assim, olha, eu quero a gente se respeitar, a gente elogiar um ao outro, a gente viver bem, entendeu? Em primeiro lugar, sempre é meu marido. Perfeito. Em primeiro lugar. É uma coisa que eu determinei. Perfeito. E para ele também, em primeiro lugar, sou eu. Então, os meninos sempre aprenderam que eu era mais importante para ele e que ele era mais importante para mim. Sensacional. E eu sempre dei uma atenção maior para os meninos. Assim, dentro de casa, porque ele trabalhava o dia todo, estudava à noite. Então, eu fiz esse sacrifício, porque assim, se um passa o dia fora, o outro também, quem vai educar meus filhos? Eita. Entendeu? É isso. Então, assim, se eu tive, eu que vou educar meus filhos, eu que vou ensinar. Tanto eu ensinei estudo normal, né, de colégio, de qualquer dificuldade eu estava ali e tudo, como eu senti a responsabilidade espiritual para ensiná-los. Perfeito. Então, assim, todo dia eu me reunia com eles, eu orava com eles, que tinha um período que eles estavam em casa, e eu fazia isso sempre. Ensinei a abrir a Bíblia, fazia brincadeira com eles, vamos ver quem acha primeiro, legal, entendeu? Fazia aquela coisa assim, bem dinâmica, sabe? E aí, sempre na igreja, é uma coisa que você perguntou também, né? Então, assim, não tinha essa história, ai, mas meu filho dorme cedo, ai, mas não sei, não, vamos para a igreja. Quando eu vi que a Andréa, ela levantava, ela dizia assim, mãe, me leva para o chuveiro, para despertar. Meu Deus. Aí eu disse, não vou fazer isso com minha filha, não. Aí comecei a colocar de tarde. Sim. Porque aí eu deixava
a gente estava nas programações. É uma e questão de tudo. prioridade, né? Essa questão da logística. A prioridade era investir na espiritualidade. Isso. E a questão escolar, cognitiva, de inteligência, não é que não vai ser importante ou que não vai ter o seu lugar, também. mas que vai se adequar ao que é prioridade, que é relacionamento com Agora Deus. Eu vou dizer por que esse meu pensamento. Por que isso? Porque eu creio que Deus nos dá filhos. Por exemplo, eu e o Costa, a gente hoje propaga o evangelho. Uhum. Mas amanhã não sei se eu estou aqui na Terra. Sim. Então, eu tenho que preparar na minha descendência a propagação desse evangelho. Glória a Deus. Porque não é só ter filho. Uhum. O que é que esse meu filho vai ser? Total. Então, assim, é aquela visão de eternidade, né? Que o Costa até escreveu o livro. Perfeito. Você tem que saber que a vida não é só aqui, que tem uma eternidade. E se você ama seu filho, você quer essa eternidade na vida dele. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo pais que não ensinam seus filhos ou não levam para a igreja, ou quando leva para a igreja, não mostra para o filho que ali é a casa de Deus, que ali é um lugar que ele vai, que Deus está lá, que ele vai aprender sobre a Bíblia. Entendeu? Aí as crianças chegam lá achando que é mais um ambiente para eles estarem brincando. Total. Então, eu criava os meninos assim. Eu não sei se eu fui muito dura, mas hoje eles amam igreja. Total. Eles são de Deus, né? É claro que podem passar por fases, né? Mas, assim, é aquilo que a Bíblia diz. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar e jamais ele vai se desviar. Esse desviar é sair. Não é passar por momentos... É tomar outro rumo. Tomar né? outro rumo. Então, eu ensinei, eu tocava guitarra, o Costa cantava, eu colocava os meninos, não existia, né? Tinha Kids, né? até tinha, sim, mas eu preferia estar na igreja com eles. Sim. Então, eu pegava em casa, eu dizia, olha, nós vamos para onde? Para a igreja é onde Deus vai falar conosco. Aí eu explicava bem e dizia assim, não pode fazer xixi na hora do culto e não pode ficar pedindo para sair. O que é que eu fazia? Quando eu chegava, levava no banheiro. No banheiro, muito bom. Faça seu xixi, porque na hora do culto não é hora de você sair para fazer xixi. Aí, estava aqui, eu tinha uma aguinha, uma garrafa com água, e tinha uns biscoitinhos. Ah, tô com fome, tá aqui. Então, na hora do louvor, eles ficavam sentadinhos, olhando para a gente, os dois na frente. Coisa mais linda. Era. E aí, na hora da pregação, eu estava lá com eles. Pastora, a senhora falou tanta coisa maravilhosa que eu tô, assim, tentando digerir para pontuar, assim. Porque uma coisa que eu acho que a senhora falou que tira, assim, muitas escamas dos olhos das pessoas, de um modo geral, é essa questão da dificuldade relacional, das pessoas entenderem que não é lugar de ninguém um pedestal de perfeição. Aham. Que relacionamento vai ser a vida inteira Isso. de um exercício Isso. onde você vai o tempo todo ter que construir algo. Essa Isso. construção, ela não acaba. Uhum. Então, não importa se eu tô no começo do relacionamento Uhum. ou se eu estou com 40 anos de casado, eu tenho que estar o tempo todo dando lugar para ser trabalhado Isso. nessa relação. Assim, a questão da não competição dentro do casamento. Uhum. Existem inúmeros casais e que às vezes a pessoa traz uma competição de casa, porque compete pela atenção dos pais, compete com o irmão, de quem é melhor ou sucedido. tem um problema de inferioridade, tem quer problema de superar autoestima, nisso. né? E aí joga tudo isso no matrimônio, joga tudo isso no relacionamento, aí compete com o marido, compete com a esposa, então tem que ter um certo, tem que ter um errado. Para ter um certo, tem que ter um errado. Outra coisa que a gente fez, eu e o Costa, não existe meu dinheiro, o dinheiro dele. Muito bom. Entendeu? É uma conta só. E a gente conversa. Perfeito. Tudo que a gente vai fazer os dois juntos. É claro que eu tenho liberdade de comprar alguma coisa, mas eu nunca extrapolo essa liberdade. Tudo tem que ter o equilíbrio, Letícia. Tudo tem que ter o equilíbrio. Perfeito. Então, assim, eu acho que, por exemplo, tem maridos assim, não, eu escondo porque a mulher gasta demais. Misericórdia. Esta própria mulher, ela devia ter consciência de que o dinheiro é deles. E que você é da família, né? Exatamente. Você tem que poupar para vocês terem coisas como uma casa, como
projetos maiores. Projetos grandes, né? Exato. Coisas que têm longevidade, né? Então, se eu gasto com coisas supérfluas, eu estou prejudicando O sonho da família, a qualidade de vida. Estou prejudicando, né? de coisas que nós dois estaremos felizes, né? Total. E para os nossos filhos, quando Total. Jesus levar, né, a gente. Então, nós estamos abençoando nossos filhos, né? Perfeito. Então, assim, eu vejo muitas pessoas assim, ai, mas sou eu, esse é o meu dinheiro, esse é o dinheiro para fazer o que eu quero. Eu vou dizer uma coisa, se os dois tiverem consciência, a gente vive em paz. E em projeta, né? e Deus multiplica. Total. E projeta tudo juntos. Hoje a gente abençoa vidas, tudo em acordo. Eu não faço nada. Se eu sentir de Deus alguma coisa, eu tenho que dar isso aqui para fulano de tal. Converso com o Costa, ele diz, pois dê. Porque a gente sabe que é Deus que fala com a gente. Sim. Do mesmo jeito, se ele sentir de dar, ele fala comigo, eu digo, dê. Entendeu? Então, assim, a gente entrou nessa harmonia porque a gente decidiu que nós somos uma família. Se nós somos uma família, tudo é pela família, não é para mim, e nem para ele, e nem para os filhos. Perfeito. Tudo é para a família. Então, a gente está trabalhando para o bem da família. E esse negócio de, eu quero comprar isso, comprar aquele, briga, e não sei o quê, vai dar em nada. Uhum. Porque a gente sempre está querendo algo mais. E a gente precisa trabalhar nesse, vou dizer assim, instinto da gente. Uhum. Porque você nunca se agrada. Você ganha um carro, daqui um dia você já quer outro tipo. Tem que trabalhar essa ausência. Exatamente. Né? É essa ausência que eu preciso entender. Exatamente. E outra coisa, ser sincero com seus filhos. Teve uma fase na vida da gente, né, que a gente ficou em dificuldade financeira, mesmo pelo trabalho e tudo. E aí eu também não fui atrás de emprego, porque eu já tinha decidido. Eu ficava orando pelo meu marido e que meu marido subisse cada vez mais. Porque, assim, se eu sou um com ele, sou eu que estou subindo ali com ele. Com certeza. Aí a gente passou por uma situação financeira, a gente chamou os meninos, olha, não pode gastar R$1. E eles conviveram com isso. Total. Teve um dia que ele foi buscar para a mamãe, ele disse assim, vovó, lá em casa a gente não pode gastar R$1. Aí eu levava eles, aí eu levava eles para o shopping, né, Iguatemi, que na época era bem famoso, né, no começo. Aí eu levava eles, aí olhava todos, mas eles sabiam que não podia comprar nada. Entendi. Então eles aprenderam. Eu estou ensinando meus filhos, exatamente. Então quando chegava no final, eu ainda falo com eles, eles se lembram, né? Chegava no final, aí eu dava um churros para cada um. O sucesso. Eles amavam churros, aí eles já sabiam. E o exercício da gratidão nesses churros? Porque assim, eu não podia comprar nada, eu não podia ter nada, não podia fazer nada. Eu tinha que me divertir pelos olhos, né? Divertir pela experiência. Passear, e no final né, eu receber um churros. Né? Então, tudo isso desenvolve tantas coisas no caráter, né? Uma coisa assim que eu acho fenomenal nisso é porque eu vejo uma cultura de pais querendo preservar os filhos do sofrimento, sendo que o sofrimento é a maior e melhor escola. Ou quer compensar a ausência dando coisas. Que tem as duas possibilidades. Os dois lados. É a culpa, né? Que é uma culpa acumulada. Eu não dou tempo pro meu filho, eu não converso com meu filho, eu não vejo o meu filho. Total. Aí e fica o outro dando lado tudo é a que o filho superproteção. Exatamente. Que o meu filho não pode sofrer, como é? Meu filho não vai saber lidar com isso, ele não vai saber se ele não tiver nem a oportunidade. Isso. Né? E isso aproxima tanto a família, porque tem muita coisa que a gente aprende na alegria, né? Na vitória, mas a maior delas e as marcas mais profundas são as que a gente aprende na adversidade. Na adversidade a gente se encontra, tanto o filme O Divertidamente 1, né, que a gente gosta muito de assistir com as crianças, mas o que eu acho mais legal é porque o filme inteiro gira em torno das próprias emoções dentro da cabeça da criança e entender para que serve a tristeza. Pra que serve a tristeza? E eles só vai descobrir no final do filme, o spoiler, né? Você vai descobrir, pra quem não assistiu, no final do filme que a gente vai descobrir que a tristeza, ela aproxima as pessoas.
A tristeza, ela faz com que exista uma profundidade nas relações. A tristeza faz com que a filha seja resgatada pelo pai, pela mãe, em consolo, em conversa. A tristeza... Não é que, vamos supervalorizar e mergulhar na tristeza. Não é isso. Mas é eu entender que vão existir momentos de tristeza e que isso faz parte do estar vivo. E que você não deve ser dominado por isso. Exatamente. Né? Você precisa entender qual é a lição que eu preciso tirar disso, né? E uma coisa que eu acho muito legal que a senhora falou, pastora, aqui, é essa questão da humildade de ouvir o direcionamento do outro no relacionamento. Porque, assim, é do meu marido olhar pra mim e dizer, olha, você tem uma dificuldade nisso. E isso não me ofender. Eu não pegar essa informação e correr pro lugarzinho da vítima, da coitada. Na hora a gente não aceita muito não, né? Mas depois você tem que refletir. Mas quem tem um coração ensinável consegue fazer esse exercício. Depois tem que refletir. Exatamente. Mesmo que na hora você não goste, porque ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ser apontado na sua debilidade, né? Não que você tá em falta. Mas você conseguir... Ok, já passei pelo meu carinho ali da dor, agora eu vou... prestar atenção no que foi dito. E conseguir exercitar de que, não, ele não falou isso pra me criticar, ele falou isso pra me construir. Ele me falou isso porque talvez seja a linguagem de amor dele que eu não estou conseguindo acessar, não estou conseguindo falar de uma forma que ele se sinta, né, ouvido. E do mesmo jeito vice-versa. Porque a nossa tendência é qual? Sempre olhar e dizer que o outro tá errado. Essa é a tendência, é do nosso corpo, é da nossa humanidade. É da nossa humanidade. Então, assim, você nunca quer ser o culpado. Você sempre quer jogar. A gente vê isso já Adão e Eva, né? Quando a Eva pecou, trouxe para Adão pecou. Cada um foi culpando alguém. Foi jogando para frente. Então, não olha para si e diz assim, fui eu. Ela errou, mas eu errei também. Poderia ter parado em mim, mas não parou. Isso. Então, assim, a gente não para refletir isso. Entendeu? A gente acha que tem razão, pronto, acabou-se. Acabou. Aí não quer se humilhar, porque muitas vezes você percebe que você errou, mas não quer se humilhar. Entendeu? Então, assim, se nós temos o Espírito Santo, não tem essa história de não se humilhar, de que eu tô com a certeza. Eu várias vezes já pedi perdão Costa, pensando que eu tinha razão, mas eu digo, eu quero estar em paz. Perfeito. Vale mais do que qualquer coisa. Paz. E aí eu digo, me perdoe e tal. Aí ele reconhece o erro dele e diz também, me perdoe, entendeu? Então, e não é fácil. Os dois têm que tomar uma atitude. Total. E não é fácil. Como ele também já tomou, entendeu? Sendo bem sincero, você tá nesse lugar onde você vai escolher ser a pessoa mais madura, dentro da situação, né? Ou que você vai ser a pessoa mais humilde, que você tem certeza que você tá todo certo, né? Mas eu tô mais certo se mesmo estando certo, eu ainda escolho ser vulnerável. Paz, eu digo assim, ter paz. Não tem dinheiro que pague não. a paz. Totalmente. E o Espírito Santo, ele age. Quando a gente se humilha, o Espírito Santo age no outro coração também. Perfeito. Entendeu? Então, a própria palavra de Deus fala que o que constrange não é o amor. Então, assim, não existe nada que consiga convencer o outro, ou não é nem convencer, porque ninguém muda ninguém, né? Mas de acessar do que você andar em amor. E andar em amor é você pisar no seu ego, né? E uma coisa que, assim, a gente percebe muito ao longo, né, das experiências de viver situações assim, é que quanto mais eu piso no meu ego, mais eu sou suprido em amparo, em colo. Porque às vezes o nosso ego, ele quer ser massageado. Mas na hora que eu decido sacrificar e me fazer vulnerável, não sei o que eu recebo em troca? Eu recebo acolhimento, eu recebo um abraço, eu recebo um carinho, eu recebo a paz. Isso não é muito mais aconchegante? Claro. Né? Claro. Então, assim, você acaba recebendo o que você já estava em busca desde o começo. Isso. Né? Pastor, uma coisa assim, né, que eu vi, né, que a gente sabe.
é que ao longo de tudo isso, vocês nunca saíram da vida ministerial, né? Isso sempre foi uma constante. Então, as crianças, elas cresceram, se desenvolveram dentro desse ambiente. Dentro desse ambiente. E uma coisa, assim, que a senhora falou que eu acho perfeito, que eu acho que é muito importante, assim, ficar bem marcado na mente, no coração, é essa clareza do dizer o óbvio. Porque às vezes os pais levam o filho para a igreja, os filhos sabem que estão indo para a igreja, sabem que a igreja é um lugar bacana e tal, um lugar que vai aprender de Deus, mas falta o pai e a mãe dizer o óbvio. Isso. Olha, nós estamos indo para a casa de Deus. Isso. O que a gente faz lá? A gente adora ao Senhor. Isso. Não é para brincar, você está indo para escutar prestar sobre culto, Deus, né? Escutar sobre Deus, louvar escutar a a voz de Deus, ser edificado. Você está indo para orar, você está indo para ter reverência. Isso, que ele tem que saber que ali é um lugar diferente. Perfeito. Não é o colégio dele, não é o Iguatemi, entendeu? Ali é onde Deus está operando. E ter, assim, claramente, porque a criança, ela precisa de instruções claras. Claro. E eu acho que muitos adultos esquecem de dar instruções claras porque acham que é o óbvio. Mas o óbvio, ele precisa ser dito. É assim, não tem como. O óbvio, ele precisa ser dito. Então, eu preciso dizer, olha, a gente não anda pela igreja livremente na hora do culto, a gente fica sentado, a gente tem reverência, a gente não conversa, a gente não fala alto, a gente não fica pedindo para ir ao banheiro, a gente presta atenção, a gente respeita os voluntários. Mas sabe o que é que a gente vê também, Letícia? Eu sou da moda antiga. Eu sou. Eu gosto. Na educação, a criança não é seu amigo. Muito bom. Fala mais, pastor. Fala mais. Na educação, a criança é seu filho. Perfeito. Então, ele tem que saber que pai e mãe não estão no nível dele. E hoje tem a história, não é amigo, ele o chama tu, bate na cara do pai, o pai acha lindo. Eu estou dizendo porque eu já vi essas coisas. Pastor, entendeu? fala mais, fala pro povo, então, o que é que acontece? A criança, ela não tem o parâmetro de autoridade. Ela não tem. Perfeito. Porque ela precisa saber que o pai e a mãe são pai e mãe. Ou seja, eu educo você. Você está debaixo da minha autoridade. Então, o que é que acontece hoje? As crianças não respeitam os pais. Nem os pais, né? Começa dentro de casa. É dentro de casa que a gente aprende. Então, as crianças não respeitam os pais. Logicamente, não vão respeitar os professores do colégio. Logicamente, não vão respeitar as pessoas mais velhas. Logicamente, não vão respeitar a igreja, as pessoas que estão, sabe? De referência, por quê? Porque né? eu sou amiga, eu faço o que eu quero. Eu sou amiga do meu pai. Não, meu pai não me dá limite, porque senão eu fico frustrado. É o contrário. Totalmente. Se você não der limite, me desculpe falar assim, essa oncinha vai lá fora virar um leão. Né? Vai estar tendo 1001 problemas. Por quê? Porque o limite determina o quê? Quando eu dedico a ensinar meu filho, quando eu dedico a mostrar para ele como é a vida, ele se sente amado. Perfeito. É o contrário. A criança que não tem limite e não tem, como é que se diz? Não vou nem dizer repreensão, não tem... Direcionamento. Né? Direcionamento, ela se sente não amada. Entendeu? Muitas vezes o Lucas chegava para mim e dizia assim, mãe, o fulano de tal tem o filho dele e ele deixa o filho dele fazer isso. Aí eu olhava para ele e disse, sabe por que eu não deixo, meu filho? Porque eu te amo. Eu quero o bem de você. Como eu quero o seu bem, eu lhe ensino, eu dou castigo, eu repreendo. Por quê? Porque eu quero que você se dê bem. Perfeito. Cresça uma pessoa que saiba respeitar, entendeu? Que saiba entrar nos lugares. Hoje eu vejo assim os pais, ai,
Ai, morrendo por causa dos filhos. Agora, de quem é a culpa? Eu acho que são eles mesmos que ensinaram errado. Eu estava até brincando, ó. Eu estava até brincando e dizendo assim, eu fui falar na igreja, né? Aí eu disse assim, gente, vocês não acham que os filhos hoje são diferentes de antigamente? Aí o pessoal, eu digo, os pais é que são diferentes hoje de antigamente. Por isso que os filhos estão do jeito que estão. Você vê claramente quando uma criança ela é educada em casa e quando não. Você vê claramente. Total. Claramente. Total. Então, assim, isso é um ponto que a gente, como pais, precisamos refletir. Demais. Como eu tenho educado meus filhos? Será que eu tenho dado atenção para eles? Será que eu tenho instruído? Será que eu tenho tido tempo com eles? Porque a criança aprende com a gente. Totalmente. E se a gente não ensinar, ele vai aprender com os outros. E aí assim, vai ser mais difícil, né? Se fala muito sobre o ensino através do exemplo, que eu acho que é o mais eficaz de todos. Claro. Mas eu acho que não é só o exemplo. A gente precisa verbalizar. O óbvio precisa ser dito. Por exemplo, meus filhos vão aprender que ir para a igreja é uma coisa importante porque eu estou sempre na igreja, valorizo a igreja, eu participo de tudo. Exatamente. Mas eu preciso dizer para o meu filho. Isso. Eu preciso dizer para o meu filho assim, olha, eu não vou para a igreja só porque eu tenho que ir para a igreja. Eu vou para a igreja porque eu amo cuidar de pessoas, porque eu amo fazer parte de uma comunidade saudável, porque lá a gente aprende sobre mais de Deus, porque lá a gente vive experiências sobrenaturais, porque lá é um lugar onde a gente consegue criar uma atmosfera para acessar coisas mais profundas em Deus. E assim, pastora, Deus me perdoe, mas tem muita gente que nem sabe por que vai para a igreja. Que não sabe o que é que tá fazendo lá. Infelizmente. Então, assim, eu entendo que tem muita coisa que os pais não dizem porque acha que não precisa dizer. E também tem muita coisa que diz porque nem sabe. Então, assim, a gente esquece de que tudo que a gente vai passar pra frente é uma informação que primeiro eu preciso absorver. Eu preciso ter clareza da minha vida. Eu preciso ter clareza do porquê que eu faço as coisas. Por que que eu trabalho? Por que que eu sirvo? Por que que eu tenho filho? Por que que eu limpo a minha casa? Né? Muitas coisas que a gente faz, assim, do trivial, a gente faz sem propósito. Eu não lavo a louça só por lavar a louça. Não, gente, eu lavo a louça porque eu quero ter uma casa limpa. E outra coisa, Letícia, me diz uma coisa. Quando o teu filho está no colégio, se ele acordar amanhã e disser assim, eu não quero ir pro colégio, o que é que tu faz? Vai do mesmo jeito. Tem que querer não, bebê. Todo pai faz isso, pai e mãe. Mas se a criança disser que não quer ir para a igreja ou não quer ir para o VK, aí tem, né, meu filho dá pra não negociar, gosta, né? meu filho não quer, não, pois fica em casa, meu filho, aí vai para a igreja. Tá repreendido, em nome de Jesus. Não seja. Não, mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso, Letícia? É a falta de visão espiritual. Quer dizer que o colégio é importantíssimo para a terra. Sim. Para ele ser alguém na vida, vamos dizer, no termo profissional. Sim. Para ele ser alguém na vida, ele tem que estudar. E para a eternidade, não é importante ele ir para a igreja. E se ele quiser acessar o inferno, ele vai acessar. Me desculpe falar assim. Sim. Mas eu não estou preocupada que meu filho ame a Deus, tenha temor a Deus, porque ali é o lugar onde ele vai aprender sobre Deus. Não, deixa meu filho escolher. Sim, mas ele tem que conhecer. Claro. Depois ele escolhe. Mas ele precisa conhecer quem é Deus, a Bíblia, tudo. Porque eu estou tirando a oportunidade do meu filho estar na igreja conhecendo a Deus. E sendo alcançado. E é isso que vai ficar, não é o estudo que vai ficar. O que vai ficar para a eternidade é a vida espiritual dele. É sério. É sério. Pastora, e assim, uma coisa, né? Com relação a essa vivência, né?
os meninos cresceram dentro da igreja Uhum. e vocês sempre muito envolvidos e sempre em cargos de liderança, Sim. né? Uhum. Então, querendo ou não, vocês sempre estavam nos holofotes, por assim dizer, Aham. né? De ser uma referência quando você é uma referência, você está em evidência, Uhum. existe aquela cobrança, Isso. existe aquele olhar crítico, Uhum. existe aquela expectativa. E a gente cuida e cria os nossos filhos, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a um verdade. ano. E na trajetória de qualquer pessoa, ao crescer, a gente Aham. passa por muitas fases, a gente passa por Isso. muitas etapas. Filho de crente, crentinho não é, É. né? É. Então, assim, eu cresci, nasci num lar cristão, mas eu tive os meus momentos de dificuldade, Uhum. eu tive que ter as minhas experiências, Sim. teve que deixar de ser o Deus dos meus pais para ser o meu Deus. Então, em meio a tudo isso, eu tive as minhas vivências, Uhum. né? Então, como pai, como mãe, a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses, um Sim. ano. Mas a gente está servindo ao Senhor, a gente está numa posição de evidência e existe a expectativa, existe a cobrança, e existe Uhum. milhões de coisas que a gente tem que lidar. Sim. E existe uma cobrança muito grande em cima dos filhos da liderança, Uhum. né? De dizer assim, por exemplo, o filho do fulaninho é descompensado, bagunça tudo, Uhum. quebra tudo, não sei o Sim. quê. Mas o filho do pastor, não. O Não filho pode, do pastor né? não Não pode. É. Ele não pode bagunçar, ele não pode quebrar, ele não... mais do que não pode, ele tem que ser o que arruma, Uhum. né? Tem É. que ser, assim, 2 milhas extras. E viver isso é muito desafiador, Uhum. né? Aí eu queria que a senhora, assim... A senhora se lembra de algum episódio que a senhora passou em termos dessa questão com os meninos, Uhum. assim? Acho que na infância também, na primeira infância, é bem fácil você ter situações para narrar com relação a isso, porque menino coloca a gente em muita situação complicada. Na verdade, assim, eu sempre procurei mostrar para eles que eles eram cristãos, entendeu? Uhum. Se eu exigia, assim, ou se eu conversava sobre não mentir, sobre algumas coisas que desagradavam a Deus, eu nunca citei exemplo, nem o Costa, porque nós estamos na frente da igreja. Entendi. Isso nunca foi citado para eles. Perfeito. Existe a cobrança fora? Existe. Mas, assim, sempre nós mostramos para ele que a vida espiritual deles É pessoal, né? é pessoal deles. Se eu exigia alguma coisa, se eu falava alguma coisa, não era pelo fato da gente estar, entendeu? Mas era pelo fato que eu queria que eles fossem de Deus. Perfeito. Entendeu? Então, assim, a gente sempre trabalhou nesse sentido. Mas, no dia que acontecia alguma coisa, a Andréa teve uma fase dela, eu nunca falei que era porque a gente estava na igreja, entendeu? Uhum. E sempre foi pela vida espiritual dela. A gente sempre trata isso, eu e o Costa, é vida espiritual, entendeu? Então, assim, essa questão de, às vezes, os pais cobram mais do que ensinam, Uhum. entendeu? Muito bom. Então, assim, tem que ter o nosso exemplo, tem que ter o nosso ensinamento, né? Tem que estar ali constantemente. Quando eles estavam dentro de casa, era ali constantemente. E o Lucas também passou uma fase difícil, mas você testifica aquele versículo que eu disse, né? Ensina Sim. a criança o caminho que ele deve andar e jamais passa por uma fase difícil. Mas o que é que acontece? Eles não têm prazer nessa fase difícil. Sim. Essa é a grande diferença. Por quê? Porque existe uma semente no coração deles. E nós, como pais, se a gente não coloca essa semente, como é que eles vão se alimentar nessa hora de dificuldade? Entendeu? Então, assim, a gente percebe, é perceptível que na fase que eles passaram, eles não estavam bem. Uhum. Porque se eles não fossem de Deus, eles estavam nem aí para nada. Entendeu? Entendi. Então, assim, é muito importante o que a Bíblia fala. Ensina. A Bíblia fala, ensina. Lá em Deuteronômio, ele ainda fala assim,
quando for deitar, quando for caminhar, ele mostra a constância do dia. Ele mostra exatamente... Repetição, né? Repetição, entendeu? Porque a criança precisa ter a experiência dela com Deus, não é ir para a igreja. Ir para a igreja é importante. É uma parte. É uma parte. Mas a criança precisa ter a experiência dela com Deus. E é você que vai fazer isso. E para a senhora, pastora, assim, como mãe, assim, de perceber olhares, de perceber especulação. Não, eu nunca liguei para isso. Nunca, não. Nem eu, nem o Costa. Nunca ligou. Nem eu, mas nem o Costa. Se ligasse, pastora, dá uma dica para quem liga, pastora. Porque, não, o correto assim, é não ligar, porque assim, Letícia, é o nosso coração e Deus. O povo, às vezes, quer inventar coisa, quer criticar, quer falar, entendeu? Uhum. E se eu der ouvidos, isso aí não vai ser bom para mim. Total. Então, assim, eu e o Costa, a gente é muito blindado, sabe? Já inventaram milhões de coisas. Mas a gente olha assim um para o outro e diz assim, meu filho, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida. Então, não vamos dar ouvido para essas coisas. Perfeito. Qualquer pessoa pode falar o que ela quiser, porque a boca é dela. É. Mas quem vai prestar conta com Deus é essa pessoa. Sim. Eu estou buscando a Deus, eu tô dando o meu melhor. Não vou dizer que nós não temos erro, porque nós temos, mas não certos erros que as pessoas querem jogar em cima de você. Mentiras, né? Uhum. Então, assim, a gente, sabe, deixa pra lá, a gente não quer saber. Deixa falar. Quem vai prestar conta não sou eu. Quem vai prestar conta é quem está falando. Uma coisa que eu acho, assim, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, né, que eu ouvi isso da boca dela, acho que a vida toda. Eu não me lembro de um momento na minha vida que eu não ouvi minha mãe dizer isso, né? Ela dizia muito assim, minha filha, quem lhe justifica é o Senhor. Então, ninguém presta conta de fofoca. Uhum. Ninguém toma satisfação. Não toma satisfação de mãe, mas estão dizendo. Mas você é? Não, aí ela diz assim, Letícia, vai adiantar alguma coisa que tu ir lá tomar satisfação? Isso. Não vai. Por que tu tem que se explicar? O mal por si se destrói, a Bíblia diz. Então ela falava muito assim, Letícia, deixe que o tempo vai mostrar quem você é. O tempo vai lhe justificar, porque ou você tá errada, ou você deixa as coisas tomarem o seu devido lugar. Não se preocupe, porque quem lhe justifica é o Senhor. E por muito tempo foi muito difícil para mim assimilar isso, porque ninguém quer ser julgado, injustiçado, acusado, apontado, né? A gente sofre. Mas quando eu escolhi obedecer sem querer, até o dia que aquilo internalizou e começou a fluir com mais naturalidade, né? Mas eu acho que essa de não tomar satisfação, de não buscar, de não querer se explicar, eu acho que você economiza uma energia absurda, se preserva horrores, mas eu também acho importante a gente ter um pouco de sanidade, mesmo de humildade, de dizer assim... Eu falo assim, questão de filhos, né? Que às vezes a gente também tem que perceber assim, meu Deus, será que tem alguma coisa que faz sentido? Né? Eu ouvi uma vez uma pregação da Joyce Meyer, ela falando sobre uma situação que ela estava passando e ela queria fazer alguns ajustes, ela queria se entender e ela foi conversar com o esposo dela e aí ele pegou e começou a dizer algumas coisas que ele achava, né, que fazia sentido. Ela falou que das coisas que ele falou, algumas faziam sentido e outras não faziam sentido. E das coisas e ela levou para Deus para examinar. E das coisas que ela entendia que fazia sentido, ela disse, não é fácil para mim reconhecer isso, mas eu vou trabalhar em cima disso. Isso. E das coisas que ele falou... Mas isso aí não é fofoca. Não é fofoca. Isso aí é exatamente assim, por exemplo. Fulano falou isso, ficou chateado porque fez isso, que não sei o que. Quando a gente ama... Sim. A gente, por exemplo, eu sou desse jeito. Se eu ver uma coisa, você fazendo uma coisa errada, eu não vou chegar para outros e dizer assim, tu viu? A Letícia está fazendo isso, não sei o quê. Não, eu chego para a Letícia e digo, Letícia, olha, isso que você está fazendo não é legal e tal. E converso com você, numa boa. Agora, se eu não lhe amo,
que eu também não faço isso, mas aí eu vou dizer pro outro, vou inventar, sabe? Às vezes Aumenta, né? Aquela eu aumento, entendeu? mas não invento. Então, a Bíblia diz assim, ó, esse versículo, eu meditei nesse versículo e eu fiquei assim, meu Deus, aquele que diz assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí a gente diz assim, palavra torpe deve ser um nome feio, deve ser não sei o quê, deve ser não sei o quê. Só que continua e a gente às vezes não olha a continuação, mas somente aquela que edifica. Uhum. Então, assim, se eu for conversar com a Letícia, eu vou falar palavras que venham edificá-la, eu não vou botar ela lá embaixo. Se eu for inventar fofoca, eu não estou edificando ninguém. Pelo contrário, eu estou criando problema para as pessoas. Com certeza, eu estou maximizando uma coisa que já não está. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Perfeito. Por quê? Porque a Bíblia diz que somente aquilo que edifica. Então, assim, a gente tem que pensar antes de falar, será que isso vai edificar ou isso vai destruir? Total. Né? E nessa situação, né, que ela fala que tinham coisas que Deus testificou no coração dela que não cabia. E aí ela disse assim, dessas coisas que eu entendi que não cabia, eu não tenho que conversar com ele, que explicar, que dizer que Deus colocou no meu coração que o que ele apontou não faz sentido. Não, deixa, ele apontou, ele viu, eu não preciso reparar, porque Deus não colocou isso no meu coração, mas a gente continua e eu vou ajeitar o que eu acho que faz sentido, ou seja, confirmou no meu coração de dizer assim, eu realmente não tenho que tomar satisfação, né? E que eu tenho que ter a humildade de ouvir das bocas certas, da forma certa. Talvez uma possível crítica, que na verdade é um direcionamento, né? Mas é porque a gente absorve como crítica, né? Na hora, que é desconfortável. Mas de pensar assim, meu Deus, será que isso não faz sentido? E como a senhora falou, não é ouvir uma fofoca, é ouvir uma observação, um direcionamento, né? Porque existem sim situações onde o meu filho vai ser indisciplinado. E uma coisa, às vezes você escuta, não só de uma pessoa, várias pessoas dizem, fulana é antipática. Se várias pessoas falam... Muito bom. Eu tenho que olhar para mim e dizer, o que é que eu estou transmitindo? Se as pessoas estão me achando antipática, não é só uma. Porque a gente tem que estar atento. O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso mudar? Eu era muito fechada, muito. E o Costa me ajudou muito, entendeu? Mas isso foi bom para mim. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente não percebe que mudanças são excelentes para a gente, entendeu? Eu preciso, às vezes tem gente que diz assim, eu só falo a verdade. Não quer ser humilde para dizer assim, eu preciso saber o tempo. Eu preciso costurar um zíper na minha boca. O como. Entendeu? Mas não é só falar a verdade. Como é que você está falando essa verdade? Porque tem gente que não fala, ela vomita. O que ela chama de verdade. Né? Então, assim, tudo na vida da gente, a gente precisa aprender. Agora, se você acha que já sabe de tudo, aí não dá. Podemos fazer nada. Eu, todo dia, ó, se eu falar grossa com você, eu não sou tão santa que às vezes eu não falo grossa. Tá certo, um problema de família, sabe? A família toda assim, quando... Aí o Costa dizia assim, tá pedindo ou tá mandando? Aí eu... Opa! Então, se eu falo, né, asperamente com você, na mesma hora, o Espírito Santo me incomoda. Aí eu vou lá e peço perdão. Entendeu? Por quê? Eu não sou boazinha, eu não sou santa, não, mas é porque eu tô aberta ao Espírito Santo me moldar. Muito bom. Entendeu? Eu peço, todo dia eu peço, Espírito Santo me transforma, porque a gente todo dia precisa ser transformado. Eu vejo que, por exemplo, fala nessa questão dos filhos, né? E eu vejo muito como um privilégio.
eu estou ali numa posição talvez de liderança, estou um pouco de evidência, e talvez sim as pessoas tenham uma expectativa, quem sabe até fora da realidade para os meus filhos. Sim. Mas uma coisa é certa, se os meus filhos forem criticados em alguma coisa, e eles vão ser criticados com mais facilidade do que o filho daquele que não está em evidência, porque o filho que não está em evidência, ninguém está olhando, ninguém está prestando atenção nele, nos meus estão prestando atenção, eu vejo isso como um privilégio, de que eu posso reter muitas dessas informações e começar a ajustar em tempo hábil. Isso. Por quê? Porque na multidão de conselho há sabedoria. Não significa que todos os conselhos são sábios. Não. Mas eu vou encontrar sabedoria em muitos conselhos, porque eu vou conseguir filtrar, copilar o que faz sentido, filtrar e ver o que tem a ver com a minha realidade. E nesse universo, eu consigo pensar assim... Graças a Deus que eu consegui perceber isso logo, que eu ouvi logo, que alguém direcionou rápido, que o meu filho estava em evidência, então tinha alguém vendo, tinha alguém teoricamente cobrando, e eu consegui sanar esse problema, eu consegui olhar, eu consegui entender o universo daquela criança, do que o meu filho, ninguém tá vendo, ninguém tá observando, ninguém tá se importando. Com certeza, na maioria das vezes, é um ponto cego para os pais, né? Porque existem muitas coisas que passam pela cabeça dos pais, e a própria palavra de Deus fala, né? Que a gente enxerga mais o cisco no olho do outro do que a trave no nosso olho, né? Então, assim, eu vejo muito mais como um privilégio, talvez um pouco dessa expectativa, dessa cobrança, mas claro que para eu ver isso eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter maturidade. Porque, claro que se é uma cobrança que não faz sentido e meu filho tá só sendo criança, eu tenho que ter a maturidade de abstrair. Né? Eu tenho que ter essa clareza. Conversar, de dizer assim, eu acho tão lindo a conversa. Abstrair. A conversa. E dizer assim, tá, o que foi que meu filho fez? Ah, ele quebrou o brinquedo? Mas ele quebrou como? Sim. Qual foi o contexto? Foi um descuido? Ou foi um momento de raiva? Ele bateu em alguém por... Deixa eu entender. Ok, eu vou corrigir, eu vou direcionar, mas... Até se fosse qualquer outra criança, né? Não vamos colocar uma bagagem, um peso que não cabe, né? Que não cabe. Então, eu acho que para os pais que têm que lidar, né? Que estão em cargo de liderança, que têm que lidar tanto com os seus filhos, que já é uma dificuldade, já é não sei o que, ainda ter que lidar com a opinião alheia, você ter paz no seu coração e fazer como a pastora Neném, de blindar a sua mente, blindar o seu coração e dizer assim... Eu não vou deixar qualquer coisa entrar, né? Eu não vou me importar com tudo. E ter aquela humildade de dizer assim, deixa eu ver o que faz sentido. O que faz sentido foi bom que alguém disse, porque senão ninguém nunca ia dizer, ninguém nunca ia ver, nem eu. E se alguém tá cobrando uma coisa que não é real, eu vou deixar passar por cima da minha cabeça, vou dormir bem, vou tomar meu chazinho de camomila e vou curtir a minha vida, porque... A gente tá criando aqui os filhos, mas a gente não sabe daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, e tem um momento difícil ali na infância, quando você tá saindo, você tá botando assim, ai não, agora eu aprendi a lidar com o meu filho. De repente, começa a pré-adolescência, e são outros desafios. Olha, meu Deus, eu não conheço mais essa criança, né? Aí tem que aprender tudo de novo. Aí quando você começa a entender, começa a adolescência, aí são outros perrengues. Tem muitas coisas. Eu, por exemplo, o Lucas com uns 7 anos de idade, que o Lucas era bem pimentinha, né? Com 7 anos de idade, a gente sempre dava para eles uma viagem que saía de Fortaleza para Recife. Aí lá tinha tipo um acampamento para as crianças. Então, eles levavam eles. Então, a gente mandava em julho e mandava em janeiro. Quando foi um dia, eu estava dormindo. Aí o Lucas entrou no quarto. Aí disse, mãe. Aí eu disse, o que foi, meu amor? Aí ele disse, mãe, eu não tô conseguindo dormir. Aquela cara assim, bem, sabe? Aí eu disse, é mesmo, meu filho? Mas por que você não tá conseguindo dormir? Aí ele disse assim, mãe, eu fiz tanta coisa errada. Olha só. Aí eu disse assim, o que foi que você fez? Aí disse, deu sinal, mostrou, sabe? Mostrou uma coisa feia na mão, né? Aí disse, eu disse isso, eu disse aquilo, não sei o quê, e eu não tô conseguindo dormir para você ver. A criança, quando você ensina, quando você fala, quando você, né? Aí eu peguei e disse assim, mas meu filho,
vamos orar aqui, e você pede perdão a Deus, porque você fez essas coisas, você está triste porque você desagradou a Deus, né? Vamos orar, você vai pedir perdão, e aí você vai conseguir dormir. Aí eu orei com ele, aí ele pediu perdão, e depois foi para o quarto dele e dormiu. Aí você diz assim, olha aí como o Espírito Santo age, mas é pela palavra. Ele estava conhecendo a palavra. Então, ele quis fazer aquelas coisas, mas ao mesmo tempo ele ficou triste, porque sabia que estava desagradando a Deus. Ele foi confrontado, né? Foi confrontado. Aí, menina, eu fiquei tão feliz, sabe, assim, pela reação dele, né? Então, assim, é tão importante a gente ensinar nossos filhos, sabe? Tão importante, muito mesmo. E uma coisa, assim, que eu acho que essa sua ilustração foi perfeita, porque, assim, quem vê o filho, às vezes, por exemplo, se ele vai para acampamento, faz uma traquinagem lá e tararará, não vê o que acontece no bastidor. Não vê que por trás teve uma mãe que orientou, que orou, que corrigiu, que deu um direcionamento, mas que, vamos supor, né, que ainda assim essa criança vai lá fazer, vai fazer uma malcriação na escola, vai ter um momento de explosão, pode falar uma bobeira, e que isso não significa que os pais não estão fazendo nada. Mas a gente também não vai ficar fazendo propaganda de como a gente lida com as coisas. Então as pessoas também falam muito de um lugar que elas não estão vendo. E quem está numa posição de liderança, um pastor, uma pastora que está ali penando, né, para criar os seus filhos, para educar suas crianças da melhor forma possível e passa por situações difíceis e que se sente cobrado de ter filhos perfeitos, não se sinta. Porque a humanidade que está em nós, ela vai nos direcionar em algum momento, de alguma forma, para fazer coisas erradas. Mas se você está orientando seus filhos e se no bastidor você é presente, você é claro, você fala o óbvio, você traz propósito para as coisas, você se preocupa com a espiritualidade, com o senso de eternidade dessa criança. Se você tem um lar de amor, não é julgamento, mas de verdade. Se você não está preocupado em ser amigo do seu filho, mas ser uma voz que orienta, uma autoridade, uma pessoa que impõe limites claros para trazer segurança, essa criança, ela tem para onde voltar, ela tem recurso e ela vai ter o seu dia ruim, como todos nós temos, mas ela vai cada vez mais rápido se resgatando desses lugares. Coisa, né, também a gente. Pois é. Nós estamos sujeitos, próprio 1 João ele diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, tende um advogado. A diferença é essa. Total. Que a gente não tem prazer no pecado, né? Essa é a grande diferença. Todo mundo erra. E cada vez mais isso vai se tornando uma verdade palpável, né? Porque eu acho que na construção da nossa identidade, da nossa vida, ali no começo ainda é muito difícil de mensurar. E quando você consegue verbalizar e trazer clareza desse discernimento, faz com que você consiga cada vez mais rápido se tornar essa pessoa de coração ensinável, te tornar essa pessoa irrepreensível, porque o irrepreensível não é aquele que não erra. Isso. O irrepreensível é aquele que, quando erra, ele é rápido a se endireitar, né? Então, assim, eu me torno irrepreensível reconhecer, né, seu erro. Quando eu consigo... Quando o Espírito Santo tem acesso rápido ao meu ouvido, né? Quando eu consigo dar nome aos bois, nome às coisas que acontecem na minha vida, aos meus erros, quando eu tenho humildade no coração. E isso é construído na infância, e muitos de nós temos dificuldade porque isso não foi ensinado. E hoje a gente tem cada vez mais acesso a fazer isso quanto antes com os nossos filhos, né? E reparar. E eu tenho, assim, muito dó. Desculpa, é uma palavra horrível, né? Dó, misericórdia, assim. Então tá... que pena. Eu não sei, pena também não pode. Não sei, gente. Eu fico assim olhando, desculpa. Quem vive numa carência emocional de querer
suprir aos filhos a ausência que passou. Gente, a sua ausência não é a ausência dos seus filhos. Não exatamente. Eu tinha... Ai, meu Deus, minha mãe, eu te amo, eu te perdoo, tá tudo certo. Mas... Vai começar assim, né? Mas a minha mãe nunca foi aquela mãe de fazer penteado, de alisar cabelo de filha. Ela tinha um coque que ela fazia assim, que minha sobrancelha acho que vinha bater bem aqui, que eu odiava, com um rabo de coelho. Eu ficava com pavor, tinha ódio daquilo ali. E eu queria muito que a minha mãe fizesse tranças no meu cabelo, porque tinha uma funcionária lá na loja que ela fazia uma trança embutida que eu achava assim a cara da riqueza. E sempre que eu chegava lá, ela pegava meu cabelo e fazia trança. A filha dela tava sempre de cabelo muito bem arrumado. E tinha uma dorzinha ali em mim, né? Com isso eu ficava, poxa... minha mãe não faz isso. Minha mãe não se dá o trabalho nem de aprender. Poxa, dor Coca-Cola, não sabe amarrar um livro. Eu tinha essa dor, né? Mãe, tá tudo bem. Não estou reclamando da senhora, tá tudo bem. Aí, eu sei que eu fui aprender a fazer trança, tanto que eu amo fazer trança. E eu com a Jade, quando eu comecei a fazer penteado na cabeça dela, pra mim, era assim, eu tenho que fazer tranças, eu tenho que fazer penteados, eu tenho que dar isso pra minha filha, porque eu não tive. Queria, né? E ela tinha pavor. Olha. Pavor. E ela dormia, eu fazia o penteado nela super elaborado, ela dormindo. Meu Deus. Pra ela acordar pronta, porque ela não suportava pegar na cabeça dela. Pensou. E aí assim, o Espírito Santo conversou comigo, falou assim, por que você tá cansando tanto essa criança? Não é disso que ela tá precisando. Pergunte a ela o que ela quer que você faça. E eu fiquei assim, em parafuso. Eu entrei em parafuso de como assim perguntar pra ela o que ela quer que eu faça. Não existe isso, gente. Eu vou deixar ela andar assanhada. Não é sobre andar assanhada. E aí eu fui assimilar aquilo. Aí eu fui conversar com ela. Falei, filha, o que você quer que a mamãe faça? Ela disse, mãe, eu gosto quando você arruma meus brinquedos. Eu quero arrumar meus brinquedos com você. Outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí eu comecei a economizar o desgaste, o tempo, o transtorno que era essa questão do penteado, pra fazer uma coisa que tinha produtividade, que tinha conexão entre a gente. Chegou o dia que ela disse, mãe, eu queria que você fizesse penteado em mim. E aí foi uma outra fase do nosso relacionamento, mas eu estava fazendo penteado nela porque era o que ela queria. Porque fazia sentido, porque era um momento nosso. Não porque eu estava dando à minha filha uma coisa que ela precisava ter, porque não era uma carência dela. E no meu caso faz questão da trança, né? Esse episódio específico, mas às vezes é presentes que os pais dão aos filhos porque acha que porque não teve o brinquedo tal, que vai ter que dar tudo pro filho, que acha que porque estudou num colégio ruim e que tem que dar o melhor colégio pro filho, sendo que pro filho não é sobre isso, é sobre o pai sentar e conferir os trabalhos escolares, ver se ele tá progredindo. Tá dentro do mundo dele, né? O filho quer que os pais estejam dentro do mundo dele. Se tem essa conexão. Então, assim, eu fico, poxa, você não tá entendendo quando eu vejo um pai que tá tentando dar ao filho uma coisa que não é a necessidade do filho. E eu tô conhecendo tão pouco essa criança, tô me envolvendo tão pouco na vida desse jovem, e a gente o tempo todo tá sensível a ciclar as etapas juntos com os filhos, né? A comunicação muda, o sentimento muda, a interação muda, os interesses mudam. E uma coisa que a senhora falou pra mim uma vez, que da última vez que a gente estava conversando, até lá na sua casa, essa questão de como é que eu vou acompanhar essas transições na vida do meu filho se eu não tô nem em casa, né? E a senhora até comentou isso aqui hoje, do seu esforço em dizer assim, eu vou orar pelo meu marido, eu quero que ele cresça pra gente crescer junto, mas eu não abro mão de viver essa realidade aqui, porque o filho já tem que lidar um pouco com a ausência de um, tem que lidar com a ausência dos dois, e é um sacrifício. É um sacrifício, porque a gente tem vontade de ter reconhecimento profissional, a gente tem vontade de viver outras coisas, de conversar com adultos, né? Porque às vezes tá criança... Não, e só ressaltando, assim, oportunidade nós vamos ter. Com certeza. Entendeu? É uma fase que eu preciso criar o caráter dos meus filhos. Muito forte. Depois tem tempo. Tem tempo para você ter a sua profissão, para você fazer e tudo. Uma vez o Costa levou para mim na Gazeta, eu doida que achar esse artigo, mas eu perdi.
Foi na Gazeta, né? Na época Sim. tinha esse. Aí o artigo ele levou e me deu. Ele disse assim: mulheres em casa dá mais dinheiro. Tu acredita? Olha O só. artigo era esse: mulheres em casa dá mais dinheiro. Polêmico, pastor. Aí o que é que aconteceu? Vários testemunhos de mulheres que resolveram, quando tiveram filhos, resolveram abdicar da profissão e começar a educar os filhos. Aí elas disseram que o marido deslanchou. Uau. Não, eu acho que não é uma regra, né? Mas assim, ali eles queriam mostrar o quê? Que a mulher dentro de casa ela é mais econômica. A mulher administrando dentro de casa com os filhos. O homem fica mais tranquilo porque sabe que a mulher está ali cuidando. Teve Aumenta várias... também a responsabilidade dele em prover, porque é só ele. Exatamente. Então, ele mas tem aí muito ele mais fica com a responsabilidade. cabeça Tranquilo. tranquila. Mas entendeu? é aquele encontro perfeito, né? Eu tenho uma exatamente. responsabilidade maior, mas ao mesmo tempo eu tenho um paz de que a minha casa tá Isso. rodando, né? E, assim, mas a mulher não trabalha. Trabalha. Muito. Ela está sendo psicóloga. Trabalha ela muito. está sendo professora. Ela está sendo motorista. Ela está fazendo um bocado de coisa. Ela não para. Para mim, é uma guerreira. É uma mulher de Deus. Entendeu? Bota guerreira. Não é porque está fora de casa trabalhando que eu vou dizer que ela é Pastor, né, eu tenho trabalhadeira. amigas, eu não vou falar o nome de ninguém, que eu não posso expor. Não, aqui a gente vai falar coisa polêmica mesmo, porque assim, se você quer ter Sim. filho, Eita! se você quer ter filho, a tua responsabilidade diante de Deus é Essa vida, ensinar né? esse filho. É que se cumpra esse propósito, mas eu né? sou arquiteta, maravilhoso, porque o horário que o filho está no colégio, você está pegando, fazendo, porque hoje até as mocinhas, você pergunta assim, ei, tu quer fazer para o quê? Não, minha mãe orientou que eu faça para isso que dá dinheiro. Hoje não estão pensando no que qual é... Nem o que ama, né? o que é que eu amo, o que é que eu gosto de fazer. Vou escolher isso porque eu gosto de fazer isso. Entendeu? Uhum. Se eu fosse escolher uma profissão hoje, seria arquitetura, mas eu não quero mais estudar, não. Nem pensando. Porque eu gosto, já, porque né, é uma você? área que eu gosto. Meu pai era, eu chego lá na igreja, vem coisa, eu digo, tem que fazer assim, tal, sabe? Então, assim, e Deus mostrou para mim, sabe o quê? Eu comecei a fazer música lá na estadual. Quando a Andréa nasceu, eu parei. Sim. Pois minha filha, passei acho que uns 10 anos, não podia mais nem recuperar. E Deus mostrou para mim assim, agora tu pode. Olha só. Pois eu consegui voltar. Aí por mim mesmo, depois eu desisti. Mas assim, Deus, ele mostra assim, tu fez isso? Pois agora eu vou te botar aqui onde tu queria. Entendeu? E aí, né, eu olhei assim, eu disse assim, meu Deus, como tu compensas, né? Uhum. Então, assim, a gente não fica sem fazer nada. Tem o tempo. Tem o tempo de você impressionante a bênção exponencial que isso proporciona. Pois é, você vai... Se você... Eu vi uma pediatra, ela ficava com os filhos, ela deixou. Hoje ela é pediatra, os filhos já estão crescidos, não tem mais necessidade. Ou procure uma coisa que você possa ficar um período. Sim. Que você seja psicólogo, sei lá. Você fazer os seus horários. Faz né? seus horários, entendeu? Então, assim, tem muita saída para a mulher não dizer que fica só em casa. Tem muita saída, entendeu? Só que parece uma coisa assim, não, a mulher tem que... É feminismo, né? Feminismo. Que quer que a mulher... Aí o que é que acontece? A competição. Um quer ser maior do que o outro. Não, o meu dinheiro, o teu dinheiro, sabe? Eu não sou contra. Agora, eu sou contra o quê? Você passa Porque tá gerando divisão, né? Você passa 8 horas fora de casa. Que mãe você é? Né? Polêmico.
É E eu polêmico, adoro, porque tem que ser mas, sincero, é a verdade. mas você quer Tem seus muito filhos sendo educados? filha órfã de pai e mãe dentro de casa. Tem. Eu vi uma pessoa, pessoa dizendo que chegava em casa, o menino estava dormindo. Saiu, o menino estava dormindo. É duro. Agora Deus vai cobrar, viu? Deus vai cobrar de quem? Dos pais. Claro. Ele não vai cobrar da empregada, da babá, de não sei quem, de não vai, Da não. escola. Vai cobrar dos pais. Com Por quê? certeza. Porque foi uma dádiva de Deus. Quantas pessoas estão querendo ter filho e não podem ter? Mas Muitas. Deus te deu esse privilégio de ter filho. E você não está valorizando. Aquilo que Deus deu para você tem que ser cuidado. Eu acho que é muito dessa questão do propósito mesmo, porque às vezes a gente fica tão preso nas atividades que a gente esquece que tudo que a gente faz tem um propósito. É lavar uma louça, é lavar uma roupa, você tá cuidando do lar, é você tá aqui cuidando da criança, trocando uma fralda, você tá cuidando do bem-estar daquela criança, você tá nutrindo aquele ser, você cantar para uma criança, você contar uma história, você tá alimentando o caráter, e a gente esquece que tudo tem um propósito. Eu não sou contra babá, não. Você pode ter uma babá. Eu acho maravilhoso. Quem pode é maravilhoso. Tem toda a ajuda. Mas a responsabilidade da criação do seu filho não é dela, não. Total. Né? Total. E assim, isso é difícil, porque até trazendo, né, para esse universo de ministério, tem muita gente que trabalha, que vive mergulhado no ministério e que também igreja, precisa, né? Vamos dizer assim, na igreja, porque e que também precisa aprender a gerenciar a sua responsabilidade parental. Por isso que os filhos de pastores se revoltam. Porque tudo é a igreja, tudo é a igreja. Quando eles estão aqui, você precisa dar tempo para eles, né? Principalmente quando são pequenos. E essa clareza na comunicação, né? Porque assim, eu cresci com os meus pais super envolvidos na igreja, apesar de não serem pastores, né? E uma coisa que eu vi assim muito claro, pastora, muito claro, era que os meus pais, eles amavam. Não era só de fazer por fazer, não era um ativismo, não, eles amavam. E eu tinha uma visão muito clara de quem eram os meus pais quando eles estavam mergulhados, vivendo coisas pro Senhor, que é diferente de ativismo, né? Total. E quando eles estavam frios e não queriam se envolver e que estavam vivendo a vida do jeito que dava. Mesmo dentro da igreja. Não, eu fico triste quando tem gente que diz assim, não, agora casei, eu não vou mais poder trabalhar na igreja. Oxe, trabalhar assim, né? Tô entendendo, como assim, voluntário. Eu fico triste porque assim, quer dizer que agora em primeiro lugar o casamento. Assim, Deus te deu essa bênção e agora tu vai esquecer dele? Deixa eu só explicar, não estou falando que a igreja tem que ser em primeiro lugar, nem em último lugar. O que é que eu estou falando? Equilíbrio. Tudo tem que ser equilibrado. Você casou, mas você continua investindo na sua vida espiritual. Você continua sendo servo de Deus. Eu tive um filho. Continua. Por exemplo, eu pegava os meninos bem novinhos, bebê. Eu levava para a igreja. Eu tinha minhas responsabilidades na igreja. Eles me acompanhavam. Sim. Desde bebê, a André com 15 dias eu estava na igreja. Eu bati seu recorde, pastor. Foi? Porque a Lizzie, com 7 dias, tudo errado, né? Não me julguem, pode julgar, tô nem aí. Não, com 7 dias ela estava dentro do sling numa festa de voluntários. Pronto. Não era nem culto, era festa de voluntários. E eu digo, você tem os devidos cuidados. Claro. Né? Mas não vou levar porque não sei o quê. Não tomou as vacinas, o médico disse que só depois de 6 meses. E teve uma pessoa que ela disse, ela ficou em casa 6 meses, o filho pegou rotavírus. Nunca tinha saído de casa. Que coisa! E tem a vacina, né, do rotavírus, que toma logo no começo. Mulher, né? mas eu digo assim, ou a gente confia ou a gente confia. Porque o raio, quando cai. Nunca deixei de ir para a igreja por causa de uma cirurgia, por causa nem deixei meu marido deixar de ir. Eu estava lá, cirurgiada, qualquer coisa eu ligo. Sim. Vá com pra ordem igreja. e decência, né? Vá pra pra igreja. deixar bem claro, é com ordem e decência.
Claro, tem que ter o cuidado, tem que dar tempo ao tempo, a gente faz. O nome disso é equilíbrio. Isso. É sobriedade, a clareza mental. Mas eu uns entender, tendem muito pra cá. Mas aí ficar coisa... usando isso como uma justificativa para se omitir, para não fazer, para não participar, para... Aí não. Vamos pelo menos ser verdadeiro, Eu digo, né? sabe por que eu falo isso, Letícia? Porque assim, meus filhos nunca tiveram problema nenhum de estarem na igreja. Nunca tiveram, pelo contrário. O Lucas é alucinado por igreja, a Andréa também, entendeu? Amam, vivem a igreja. Amam. Por quê? Porque a atenção foi dada dentro de casa também. Sim. Não era só igreja, dentro de casa também, entendeu? E a outra coisa que eu queria falar, que eu não poderia deixar de falar, é a questão da disciplina. Perfeito. Aproveita, pastora. Pronto. O que é que eu não aprovo? A brutalidade. Aquela pessoa Violência, que o menino diz o nome feio, taca a mão na boca do menino. Deus o livre. Entendeu? Mas isso acontece. O outro oposto, o menino bate e você fica rindo. Acha bonito, né? Então, são dois acho que o pai extremos. E a mãe fica tão desorientado, tão constrangido, esse menino faz isso mesmo. Por quê? Porque disciplina, o nome já diz. Ou meus filhos apanharam. Eu apanhei. Porque a vara, a Bíblia fala de vara, e muita gente quer mudar essa vara para outras coisas. Mas, assim, vamos dizer assim, na minha psicologia... Adoro. A vara é o quê? É uma coisa que você vai olhar e dizer assim, a disciplina vem daqui. Não é da mão da minha mãe. Perfeito. Entendeu? Não é do pé, tacar o chute no menino, entendeu? Ou empurrar o menino. Não. A vara vem... A Andréa tinha uma colherzinha de pau e ela apanhou também e tudo. E nunca se revoltou nunca fez se a mesma disciplina com os filhos. Agora, aonde está o problema e aonde está a virtude? Primeiro, o problema é que a gente quer bater em todo lugar da criança. Eu brinco assim, Deus fez uma almofada para elas apanharem. É levar no quarto, sempre foi assim, nada de disciplina no meio dos outros. Levava no quarto, conversava o motivo... Tem que ter clareza. Tem que ter clareza. Conversava o motivo, olha, você vai apanhar porque o papai falou já várias vezes, você continuou desobedecendo e porque você desobedeceu, você vai levar umas palmadas, né, umas coisinhas no bumbum. A colheradinha. Uma colheradinha no bumbum, entendeu? Isso não traz revolta. Por quê? Porque a criança está sabendo que não obedeceu, que fez coisa errada e ela precisa ser disciplinada. Perfeito. Entendeu? Já o Lucas, quando a gente batia, não era... Era meio que nada. Era mesmo que nada. Tem menino que você bate e ri. Mas ele não ria, não. Mas era mesmo que nada. Aí o que foi que eu aprendi? Como ele era muito elétrico... A estratégia tem que ser outra. Do castigo. Então, ele tinha que ficar sentadinho, parado ali, e ele obedecia. Mas era pior do que uma surra grande. Mas para ele era pior do que uma surra. Então, assim, a gente precisa conhecer os filhos da gente. A gente precisa saber o que disciplinar, entendeu? Então, assim, às vezes eu também até acho assim, tira o que gosta, não sei o quê. Eu não acho legal isso. É melhor você dar uma peada no bumbum. Que às vezes vira chantagem, né? Às vezes vira uma chantagem. Eu não gosto não, esse negócio. Gosta de não sei o quê, vamos tirar. A outra coisa, eu vou logo desabafar logo aqui. Adoro. Celular na mão de criança. Pelo amor de Deus. É sensível. Mas sabe por quê? Porque na hora que você dá o celular, tudo se acalma. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Mas o que é que ele está aprendendo aqui nesse celular? O que é que ele está aprendendo? Pode dar celular, mas não na idade pequena. Tudo tem que ter controle. Tudo tem que ter seu tempo. Sim. Por exemplo, a minha filha, eu amo a disciplina dele, eu amo a maneira que ela cria
Perfeito. O Zion está com 15 anos, recebeu o celular agora. Mas é todo monitorado por eles. E de noite eles não deixam ele dormir com o celular. Muito bom. Entendeu? Sim. Então, assim, ele está com esse celular para as necessidades. E acabou. Não tem mais do que isso. É isso. Entendeu? Então, assim, a criança já vai aprendendo o que não é para ele fazer. E o que ele pode fazer. Entendeu? Totalmente. E se sente seguro. Se sente seguro. amado. Ele é louco pelos pais dele, entendeu? E assim, ele se sente cuidado por eles. Entendeu? Totalmente. O Chan conversa muito com ele, que é meu genro. Entendeu? A coisa mais linda. Sabe? Existem os problemas, existem os erros, existe. Eu estou falando de um ponto que eles Sim. preservam. E às vezes a criança se sente diferente das outras. Por quê? Porque as outras têm liberdade para tudo. Total. Mas vai ter que se sentir e saber que é amado. Total. E esse vai ser o desafio dessa criança. Antes esse do que outras coisas, né? Do que outros B.O.s. Assim, eu cresci apanhei bastante, apanhei muito. E, de verdade, meu pai é osso, Você não né? se revolta porque você sabe o que fez. Total. E o meu pai, ele dizia assim, vocês ainda vão me agradecer por isso. Ai, mas me dava um ódio. Eu dizia, eu vou fugir dessa casa, que ódio. Mas hoje eu sei exatamente o que ele dizia. E hoje eu agradeço porque não teve uma pisa que tenha sido em vão. E assim... E se for em vão, essa você esquece. Ou você lembra. Se for injusto, você lembra. Eu lembro de um, assim, que ele pesou a mão. Eu lembro de algumas que ele pesou a mão. Mas tudo bem, mas eu tinha entendo. Razão, mas né? ainda não tava de um todo errado, não. Tava certo. Mas, assim, os meninos, eu digo, eles apanham. E, graças a Deus, apanham um pouco porque aprende rápido. Porque a própria palavra de Deus fala, porque tarda. Se tarda a consequência, o meu impulso espontâneo é de repetir o erro. Então, precisa ter consequência. Enquanto o certo não tiver diferença do errado, como é que eu vou escolher o certo? Exato. Não vou. Então, assim, lá em casa tem... E eu digo, eu converso. Eu não bato com raiva, eu não bato emocionada, eu não bato... Não. E eu digo, olha, não é a mamãe, eu não tô batendo em você. Sabe quem tá lhe dando essa peia? É a sua desobediência. Exatamente. Quem você tá lhe dando essa consequência, peia, né? É a sua desobediência. Deixa eu contar uma. O Conta. Lucas, quando ele era pequeno, sempre ele foi muito sabido, sabe? Aí, ele tava fazendo o que não devia, pegava dinheiro das pessoas, sabe? Ele chegou em casa, aí tava com R$1. Aí ele olhou para mim e disse assim, mãe, o menino tava correndo, escorregou, caiu, R$1 veio e ficou no meu bolso. Menino, parece uns vídeos que tem hoje em dia que a pessoa escorrega numa casca de banana e acontece mil coisas. Aí eu disse, foi mesmo, meu filho, depois você vai levar de volta para ele. Eu tinha que olhar as coisas, porque às vezes ele trazia... Aparecia coisa que não era dele, aí eu dizia, aí ia com ele, mostrava para a professora para devolver, sabe? Luquita, tá tudo certo. Aí ele era pequenininho, acho que ele tinha uns 5 anos, 6. Faz parte. Aí, minha filha, aí o Costa chamou ele, né? Aí teve uma conversa séria com ele. Aí disse, Lucas, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu souber que você pegou dinheiro de alguém, tá pegando coisa dos outros, você vai levar uma pisa que nunca mais você vai esquecer. Costa pegou ele, né? Eita. Aí tudo bem. Aí ele foi para casa do irmão do Costa, do Totinha, né? Meu cunhado. Aí ele foi para casa dele, aí pegou umas moedas lá. Quando chegou em casa, não mostrou nada pra gente não, né? Aí o Totinha ligou. Totinha ligou e disse, Costa Neto, o Lucas pegou umas moedas aqui na minha casa, viu? Aí o Costa, tá bom. Aí chamou o Lucas. Cadê as moedas que você pegou? Chega a pressão da criança bate, assim, cai, despenca a pressão. Aí eu sei que ele não queria dizer a verdade. A visão do Lucas já tava assim, turva, não tava mais nem enxergando um palmo na frente dele. Aí o Costa levou para dentro do quarto. Aí passou aquele sermão, né?
Eu não disse pra você e tal, e tal, e tal, e falou, e falou, e falou. Aquele sermão do pai que sofre, né? Tipo assim, pelo amor de Deus, eu não queria que isso acontecesse, que tu tivesse que passar por isso. Eu lhe falei, eu lhe disse, agora você vai levar uma pisa que você não vai esquecer. Aí ele, na mesma hora, calma, peraí. Não existe mais perdão nessa casa, não. Tu acredita? Apanhou? Soltou. Apanhou? Apanhou não, mulher. Apanhou não. Aí o coach não aguentou, sabe? Meu Deus. Mas deixa eu lhe dizer. Olha, um pai que fala, ele que cumpre sabe, o que fala, mas que ele tem soube, credibilidade. ele soube a pisa que ele ia levar. Nunca mais. Entendi. Tu acredita? É porque Não pra você apanhou, ver o que é discernimento do mas- Espírito Santo. Porque ele usou essa cartada, que ele foi sagaz. Ele foi assim, ó, astuto na anos-luz. E aí, ele já era uma pessoa à frente da geração dele, entendeu? E aí, o pai viu a oportunidade perfeita pra ensinar um princípio bíblico e deu certo, que não teria pra segunda, né? Meu Deus. Pois Essa foi a melhor calma, de todas. Calma, pai. Peraí. A última Não existe palavra. perdão nessa casa, não. Meu Deus, melhor criança de todas. Mas isso é muito forte. E isso marca o caráter, porque naquele Não, mas momento, pronto, nunca a resposta mais. pra ele foi essa. Porque ele sabia que ele ia levar uma pisinha bem grande. Aí ele disse, não, vou escapar agora, eu não quero mais adiante, não. A próxima pode ser que a graça seja diferente. A porção da graça. Meu Deus, é muito boa. Mas, pastora, que privilégio, que honra, que Glória momento a Deus. maravilhoso. Assim, Amém. foi um tempo de muito aprendizado, de muito resgate, assim, de olhar pra dentro, de se analisar mesmo, de poder pensar assim, meu Deus, eu preciso exercitar mais isso, aquilo A gente outro. precisa muito. E eu queria muito, assim, criar esse espaço aqui pra trazer humanidade pras pessoas, sabe? De dizer assim, fulano é perfeita, a vida do fulano tá toda organizada, tá tudo saindo Ninguém é perfeito. e não existe não. isso, e a gente tá aqui se desenvolvendo, e a gente tem que ser sincero, a gente tem que tratar a nossa humanidade não como um escoro, entre aspas, pra nunca mudar, ou tipo, eu nasci assim, a bendita Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, jamais. Mas de dizer assim, não, gente, tá todo mundo no mesmo barco, de buscar melhorar, de ter uma experiência que vai ser mais difícil aqui, mas o que eu aprendo com isso? E a gente poder olhar para as pessoas com mais empatia, com mais graça, né? Talvez uma pessoa que escuta esse episódio e pensar assim, caramba, a pastora Neném tá dizendo isso, né? Rapaz, eu tenho que ter mais graça com os meus pastores, com os meus líderes, eu tenho que cooperar com a vida dessas pessoas que estão abrindo mão de tanta coisa, da sua, assim, dar a cara a tapa mesmo para cuidar de pessoas e que muitas vezes está sendo tratado como alguém que tem que ser perfeito e não tem que lidar com uma cobrança que é fora da realidade, que é injusta, né? Então eu acho que isso também traz muita clareza para quem tá na ponta e que fica colocando esse estigma, né? Que fica colocando a liderança no pedestal e diz assim, não precisa ser assim, a gente tem que se ajudar, eu não tenho que julgar, eu tenho que São ter humanos, empatia, né? Todo mundo é humano. E assim, eu acho que deu pra gente aprender como casar, né? Tipo, a pastora dizendo aí que ela orou, que ela queria ser mulher de um homem só e que ela ia se relacionar pra casar e como que ia ser, que ela ficou ali no radar e a questão do casamento e é uma vida que nunca abriu mão de priorizar a igreja, as coisas de Deus, de ensinar o filho sobre a eternidade, de dicas de relacionamento. Meu Deus, qual vai ser o nome desse episódio? Foi muita coisa. De dicas de relacionamento, de não competir, de questão de gestão financeira, meu Deus, de ser suporte, de responsabilidade parental, de expectativa em cima de outras pessoas, de viver uma vida que entrega... Meu Deus do céu, foi muita coisa. Amém. Foi Glória a Deus. muito enriquecedor, muito obrigada. Eu agradeço Muito também. obrigada mesmo, que honra. Tô começando assim com estilo, viu, esse podcast. Assim, dizer assim, foi do nada. Foi do nada, não. Foi
uma vida assim bem quietinha, absorvendo um monte de coisa, criando conexões maravilhosas para na hora certa as coisas acontecerem e ter pessoas incríveis para poder transbordar na vida de outras. Amém, Então, assim, amém. glória a Deus. Obrigada, viu? Muito obrigada. Diga que vem mais. Vamos ver, né? Pelo amor, eu pensei que ela tava feliz. Eu pensei que ela disse assim, claro. Não, claro volto que com certeza. eu gostei, mas é porque eu sou muito difícil, assim, pra... Mas comigo a senhora fala, tá aí, deu super certo. Ela vai ter que voltar. Quando for outro assunto, assim, bem legal. Tudo que for da palavra, eu tô dentro. Pegar uns assuntos bem... Menino, teve muitas polêmicas também nesse episódio. Aí, pastora, eu quero terminar com uma pergunta. Aí eu vou fazer uma pergunta pra senhora, certo? E a senhora vai responder, assim, a primeira coisa que vem na sua mente. Assim, a resposta mais... Meu Deus, que espontânea, assim, mais aleatória, mais... Entendeu? Não é uma coisa bem, tipo assim, uma cor, vermelho, sei lá. Uma coisa bem na lata. A senhora respondeu o mais rápido possível. Meu Deus. Que é isso, pastora? Diz. É porque eu tô pensando na... Tu tá inventando isso agora. Eu tô inventando a pergunta aqui, meu Deus, alguém me ajuda. Ai, meu Deus, não tem ninguém pra me ajudar. A minha não, faz isso não, vai, muda. Não, tem que fazer isso. Toda vida tu faz quando alguém vem. Toda vida eu faço uma pergunta assim, tipo, Jeová. Deus, eu vou responder também. Bem doido, pastor. O Emanuel, eu perguntei com que frequência ele corta as unhas dos pés. Aí ele diz uma vez no mês. Eu fiquei chocada. Eu digo, você é imundo. Foi triste, mas o bichinho, ele respondeu sem saber. Faça uma pergunta discreta. Tá, uma pergunta discreta. Então, deixa eu pensar. Ai, meu Deus, pastora. Calma. Ai, meu Deus, não veio. Meu Deus, o Senhor tá te preservando, pastora das Aleluia, glória a Deus. o Deus está ali. Pronto, já sei. Qual é a primeira coisa que a senhora faz assim que acorda? Não é querendo ser cristã, não, mas eu adoro a Deus. A mulher é crente demais, gente. A mulher... Assim que eu acordo é um hábito mesmo, sabe? De eu falar com Deus e ficar glorificando. Amém. Desde pequenininha, acredita? Acredito. Uau, glória eu acordo, a Deus. Aí começo a adorar a Deus, agradecer, né? Pela noite. Glória a Deus. Pelo sol, aí eu levanto, abro as cortinas. Gente, que poético a pastora assim. Bom dia, Espírito Santo, obrigado, Deus, que aí sol eu vejo lindo. O sol, agradeço a Deus. Vitamina D. Arrasou, pastora, achei lindo. Tá o dia bem, né? Aí a senhora dorme com uma camisola bem bonita, né, pastora? Eu durmo de pijama. Pijama bem bonito. Isso é bem bonito, pastora. Ai, não pode ser camisa de candidato, pastor, que eu já vou estar falando. Não, tu é doida, não faça isso não, tá aí. Proibido. Não, é pijama mesmo, pijama mesmo. bonitinha, maravilhosa. Ela acorda assim, plena. Chega lá de manhã, ela tá maravilhosa, gente, com essa cut perfeita, assim, ó. Assim, ó, maravilhosa. Pastor, a sua pele é boa, filho? Glória a Deus, graças a Deus. Dá as dicas aí, quais são os profissionais que ajudam a senhora. Então, assim, ó, é Jesus. É Jesus mesmo. Ó, Jesus, eu também não passar nada na minha pele. É o mesmo nem Deus. Maquiagem, sabia? Eu só faço mesmo porque tem que ir pra igreja, tem que realçar um pouquinho, né? Mas é maravilhosa. Não, eu sou dependente química da maquiagem. Isso ainda não trabalhou, isso aí na minha alma. Vai dar certo. Pois, pastora, muito obrigada. Que alegria, assim, sem palavras. Foi um prazer estar aqui, viu? Foi bom demais. E agora Glória a gente vai pro próximo episódio, né? Porque se a gente mastigar mais, vai ficar mais profundo. Então, deixa pra próxima agora. Valeu.